Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje eu vou fazer o segundo vídeo sobre tarefas de casa e hoje vou tentar responder as principais questões que chegam para as nossas professoras como dúvidas dos pais, né? E assim a gente complementa o conteúdo que a gente trabalhou na semana passada, né? E esclarece o máximo de dúvidas possíveis, né? Então, primeira coisa, qual que é a quantidade recomendada de tarefas, então, para a educação infantil diante do que nós falamos na semana passada? Eu vou começar dizendo que crianças muito pequenas, de 2, eu diria 3 anos, não tem por que ter tarefas de casa, diante do que a gente discutiu na semana passada. São crianças que não têm condição, maturidade para compreender a importância da tarefa e não vão começar a construir um hábito de estudo com uma tarefa nessa idade. O que pode acontecer eventualmente, a professora manda uma tarefa com o principal objetivo, na realidade, de que os pais e a criança possam interagir, possam compartilhar um conhecimento que está sendo feito na escola, ampliar essa vivência de construção de conhecimento em casa. Mas o próprio hábito de estudo, no sentido de que eu tenho que fazer uma tarefa, olha, eu trouxe da escola, eu tenho que devolver, eu tenho uma responsabilidade, isso não vai acontecer. Tá? Então, até os 3 anos, as tarefas vão ser eventuais, poderão não acontecer e não vão trazer qualquer prejuízo para a criança nessa fase. As crianças de 4, 5, 6 anos, que seria o pré-1, pré-2, né, e o primeiro ano, que aí já é fundamental, mas que seria a nossa antiga alfabetização, são séries que a gente já pode começar a inserir as tarefas como uma forma de criar este hábito de estudo. Lembra que a gente falou disso no outro vídeo? Então, a ideia é que a criança vá aos poucos estabelecendo uma relação de responsabilidade e autonomia com essa tarefa e entendendo que é importante que ela construa aquilo, leve para a professora, devolva o produto daquele trabalho, né? E, obviamente, vai reforçando conhecimentos, conteúdos que já foram vistos, aprendendo coisas novas através de uma pesquisa, de buscar, né, com os pais ou na internet alguma informação e, aos poucos, vá percebendo que esse é um hábito que vai fazer parte da vida dela, que as tarefas não serão restritas à escola, que elas precisarão ir para casa também, mas isso a seu tempo. Então, voltando para a pergunta, qual que é a quantidade recomendada? Vamos pensar que uma criança de 4 anos pode fazer uma tarefa por semana, pensando no aspecto que a gente está falando de construção de rotina e responsabilidade. Uma tarefa, gente, é legal para ela entender e para você trabalhar com ela. Poxa, não quero fazer, tô cansada, sem paciência. Tá, olha, a gente não vai poder fazer hoje, mas amanhã a gente tem que fazer. Lembra que a professora tal passou a tarefa para você? Você tem que devolver para ela. É importante, é a sua tarefa de casa. Então você vai começar a construir com a criança esse hábito. Então não podemos criar uma sobrecarga para que que essa seja uma reação da criança frequente, porque a gente lembra que a gente falou no outro vídeo, pode gerar uma reação de aversão à tarefa. Então, uma vez na semana, a tarefa de casa para uma criança de 4 anos é ótimo. E aí você vai estabelecer com ela a forma melhor de fazer aquela tarefa, mas isso é suficiente. Para uma criança de pré-2, né, que está na faixa dos 5 anos, 2 tarefas na semana também é suficiente. E para o primeiro ano, apesar de já ser fundamental e alguns pais, né, acharem que a criança já precisa estar com a tarefa todo dia, e muitas escolas fazerem isso, a gente ainda acredita que a gente começar com 3 tarefas na semana é o percurso mais adequado para que essa criança vá aos poucos adquirindo este hábito. Gente, sem pressão, né? Isso é um mito. Eu trouxe aqui como um aspecto para poder discutir com vocês. A crença de que, obrigatoriamente, da lição diária geral, por si só, a responsabilidade e o hábito de estudo serão criados. Então, muitas pessoas acreditam que o fato da criança repetir todos os dias aquela rotina de fazer aquilo, de sentar, de fazer uma tarefa, ela vai desenvolver um bom hábito de estudo e ela vai se interessar pelo conhecimento. Isso não é verdade. Muitas crianças, e eu diria muitos adultos, você começa a fazer uma atividade que você não gosta, ou que você se sente obrigado a fazer, você faz aquilo porque você tem obrigação para fazer. O dia que você pode não fazer, você não faz, porque você não criou uma relação de interesse com aquela ação, você não consegue compreender toda a importância daquilo para você, ou você simplesmente, mesmo entendendo, não quer fazer porque não lhe dá prazer, porque você não gosta, porque você acha chato, e por aí vai. Então, não é porque a criança vai fazer todo dia que ela vai adquirir um hábito melhor do que outra que está fazendo em parcelas menores, né? A gente tem desmistificado alguns comportamentos aqui com a nossa metodologia nova, né? De
oferecer para crianças os conhecimentos através de experiências lúdicas, de trabalhar com uma didática que é mais acessível ao mundo infantil, e a gente tem tido um retorno excelente de crianças que têm mais conhecimento na mesma faixa etária, aprendendo o mesmo conteúdo, de outras crianças que estão em outras escolas com métodos mais tradicionais. Ou que, se não sabem mais, sabem o mesmo tanto, mas com muito menos sofrimento, com muito menos pressão, de uma forma muito mais agradável para a criança. Então, vamos voltar para a questão. Qual que é a quantidade adequada? O pouco suficiente para ela ir construindo este hábito. Como que você pode fazer agora? As dicas para você, pai, né? Escolha em casa um local para que isso seja feito. Vá construindo com a criança esse hábito. Então vamos fazer a tarefa hoje deitado na cama, amanhã no chão, depois de amanhã na mesa da cozinha. Não é legal. Vamos estabelecer um lugar para essa criança estudar. Vamos ter um material de estudo para ela, que ela possa chegar em casa e ter interesse de pegar aquilo, de utilizar, né? Ter um tempo, e aí o tempo é muito importante. Gente, crianças na faixa de 4, 5 anos, elas não aguentam ficar numa mesma atividade por mais do que 20 minutos. E eu estou falando de atividades específicas, cognitivas, né? Que você vai me dizer, Lorena, meu filho faz futebol, fica 1 hora lá e se diverte, e ele aguenta ficar 1 hora. É diferente, a gente está falando de uma atividade física, motora, que depende de outros aspectos, de outras ferramentas dessa criança. Manter a concentração focada numa atividade e desenvolver aquele conhecimento acerca daquilo ali, 20 minutos, 30 no máximo, para uma criança de 4, 5 anos. Né?